Começou as dicas da quinta rodada com time definido e dicas pra você mitar. E você sabe que aqui não tem enrolação. Eu só vou falar aqui que a gente pontuou 108 pontos, 6 de valorização e vamos pro time. Goleiros, o Everton, pessoal. Goleiro Everton pra mim é o melhor goleiro pra essa rodada, porque o Palmeiras tem grande chance de fazer várias defesas, porque é um Fortaleza que jogando lá ataca mais, finaliza muito com o Marinho, com o Daverson. Então assim, o Everton, além de segurar um SG, que é possível, tá? Eu não tô confiando tanto no saldo de gol, porque é difícil e a gente não tem como prever. O futebol tá muito equilibrado hoje em dia, às vezes uma bola parada, né? Um escanteio. Bom, acontece um gol, um contra-ataque, pode acontecer, né? Um pênalti aí que o VAR aceita e marca. Então, assim, isso a gente não pode esperar nunca os saldos de gol. Mas o que eu tô colocando aqui, o Everton, é pelo potencial de defesas que ele tem, tá? E possível saldo de gol. E outra coisa, a média dele, 7,32, tá? É o goleiro com maior média e depois é o Rafael. Então assim, a gente tá bem servido aqui de Everton, mas fica aí boas lembranças aí, quem sabe um Marcos Felipe, só que eu acho perigoso. Vamos ver aqui um Rossi, né, que enfrenta um clássico, mas assim, não acho que o Vasco vai atacar muito, então é perigoso também. Um Fábio pode ser, mas assim, eu iria de Everton, tá, pessoal? E por favor, deixa o teu like, inscrição e não esqueça, hoje tem live, tá, gente? Hoje tem live às 7 horas da noite, a gente vai analisar todos os times, tá? Todos os times dos inscritos, então eu conto com a tua presença, tá? Não precisa se tornar VIP, não sei o que lá, grupo de sócios, que eu nem sei porquê, mas eu respeito os outros criadores, claro, eu não vou fazer isso. Mas assim, por favor, te inscreve, dá o like e apareça aí, porque a gente vai fazer uma análise completa. Vou passar a tarde toda estudando, hoje não trabalhamos, né? Graças a Deus, feliz Páscoa a todos. Vamos ver, zagueiros. Eu vou aqui de Félix Torres, tá? Porque eu acredito que ele tem média básica e potencial de saldo de gol imenso, tá? Então assim, o Félix Torres aqui vai estar no meu time, eu recomendo muito, pra mim é o principal zagueiro da rodada. É um jogador que, se segurar saldos de gol, é 8 pontos, tá? E pra zagueiro a gente sabe que 8 pontos pra zagueiro é maravilhoso. Mas aqui, ó, vou deixar aqui boas dicas aqui, como até uma dobra com o Gustavo Henrique pode ser interessante, tá? Pode ser interessante, sim. Eu vejo que os principais cartoleiros que estão liderando as ligas nacionais, eles sempre fecham a zaga de um time favorito. Então pode ser interessante fechar a zaga do Corinthians por uma possibilidade muito forte de saldo de gol, né? Só que é um risco, né? Eu vou fazer mais equilibrado aqui o time. Eu posso deixar aqui a recomendação do zagueiro Juan ou outro do São Paulo, porque o São Paulo tá com uma zaga bastante segura, né? Não tá com um ataque tão bom. Ferreirinha tá comandando o ataque de São Paulo, só que é clássico é pegado, truncado, então eu daria uma calma, tá? Daria uma calma. Eu iria aqui com o Léo Ortiz, apesar de ser clássico, ele custa pouquinho e mesmo que ele não tenha uma média muito alta, o zagueiro não pontua muito bem, tá? Então por enquanto eu vou estar indo de Léo Ortiz. Pode ser que eu mude, só que assim, eu acho que o Flamengo tem um time muito superior ao Vasco. O Vasco vai jogar muito retrancado, principalmente com o Fábio Carille. E é no Maracanã o jogo, tá? Aqui tá o mando do Vasco, mas é no Maracanã, então é a casa do Flamengo também. Então aqui, ó, o Léo Ortiz tem grande chance de jogar, pode deixar um golzinho de cabeça, não acredito muito em desarmes, mas assim, é o jogador mais escalado da rodada, provavelmente vai ser, né? Recém abriu o mercado, mas provavelmente vai ser um dos jogadores mais escalados, então é estratégica deixar ele no time também, até para não dar uma disparidade muito grande na zaga, tá? Vamos tentar diferenciar ali no meio, nas laterais, no ataque, tá? Pra gente dar o sprint. Isso é estratégia, gente. Senão, porque se ele imitar, se ele deixa um gol de cabeça, e é possível, aí a gente fica muito atrás dos concorrentes, tá? Então, a Cartola, além disso, é estratégica. Laterais, eu vou aqui de Juninho Capixaba, gente. Se você segue minhas dicas, se você me acompanha, você sabe que eu recomendei nas 4 rodadas, tá? O Juninho Capixaba. E eu acho que eu me dei muito bem, porque eu fiz uma média de 11 pontos por rodada, né? Só com um lateral. Então eu botei eles nas 4 rodadas
Eu recomendei ele nas 4 rodadas, Juninho Capixaba aí. Muito obrigado, viu, querido? Vai continuar no meu time. É um mito. Ó, eu recomendo aqui também o Paulo Henrique. Não vou estar indo com ele, porque é um jogo muito difícil contra o Flamengo, mas com certeza ele vai fazer muitos desarmes aí, porque assim, ó, ele tem 18 desarmes em 2 jogos, pode ser uma muito boa aí, cara, porque ele tá fazendo 14, 13 pontos só com desarmes, então assim, olha, pode ser uma ótima, tá? Paulo Henrique, olho nele, podem escalar que eu recomendo, mas eu vou estar indo de René, né? Média de 8.65, olha como eu tô investindo em média básica, gente, olha só, 11 desarmes em 4 jogos aqui, depois que o Renato chegou, ele não baixou de... Claro, aqui tem um 2,40, mas assim, 5, 6, 70, 20, então assim, é um jogador regular. Tem o Samuel Xavier, só que eu prefiro o René, tá? Eu acho que o René dá mais desarmes, e o desarmes é pontuação garantida. Deixa aqui uma recomendação pro Escobar, pro Ayrton Lucas, que não foge disso, tá? Um Luciano Juba, quem sabe, não foge muito disso não. Gente, outra coisa, eu vejo muita gente escalando 3 zagueiros. Não, tem que ir com lateral, o lateral pontua às vezes até mais que os atacantes, tá? Com certeza, nessas últimas rodadas os laterais estão indo melhores que os atacantes por conta do desarme de ser 1.5, tá? O lateral faz muito desarmes porque enfrenta os pontos adversários. Nunca deixe de ir com laterais, tá? Pega essa dica. Gente, eu recomendo aqui o Arrascaeta, só que assim, eu não vou estar indo com o Arrascaeta. Primeiro que ele precisa de 16 pontos para valorizar. Segundo, gente, o Flamengo tem um jogo difícil na altitude, tá? No meio de semana. Se eu não me engano é a LDU, né? Se eu não me engano, gente. Mas assim, custando 22 cartoletas, ele vai ser substituído. O Fábio Carille vai montar uma retranca com certeza, tá? Porque ele não vai querer ser goleado. Ele sabe que o Flamengo é favorito, né? O Fábio Carille, ele monta boas defesas. O Arrascaeta não tem nenhum gol contra o Vasco neste ano. Eu analisei os números do Arrascaeta diante do Vasco, mesmo jogando 86 minutos, que eu não acho que ele vai jogar. Ele não fez nada, tá? Então assim, ele é um grande jogador para cartola. Se você tem cartoleta, se você pode investir, eu recomendo, tá? Aí pode colocar ele. Agora, se você tá assim, mais ou menos, é muito risco, porque ele precisa de 16 pontos. E se ele fizer aí 4.5, 6, olha, ele vai perder umas 2, 3 cartoletas aí, porque ele precisa de muito, tá, gente? Então, cuidado com o Arrascaeta nesse quesito aí, mas se você tá garantido, pode ir que eu recomendo sim, tá? Eu não vou estar indo com ele não, eu vou estar indo com Arias, porque o Arias, apesar de precisar de 13.67, ele vai jogar o jogo todo. O Arias é o centro do time, principalmente agora com o Renato. Olha só, o Renato teve 3 jogos e ele fez, tá, aqui ele foi mal, 2 pontos, mas depois 10 e 13,60 contra um Corinthians fora de casa. E agora jogando contra o Vitória, ele tem que estar no seu time, é unanimidade, o Arias, tá, pessoal? Vai estar no nosso time aqui. Olha só, eu não recomendo o Alan Patrick, tá? Vejo muita gente escalando o Alan Patrick. Gente, eu não recomendo, cara. Porque assim, Grenal é um jogo pegado, jogo truncado, jogo que tem amarelo, que tem expulsão. Então assim, se vocês irem com o Alan Patrick, olha, eu diria que não é uma boa, tá? O Alan Patrick é um ótimo jogador, é o melhor 10 do Brasil, na minha opinião, claro. Mas assim, cara, é um jogador que vai precisar de gol ou dar uma assistência aqui. Na última ele fez 5.50 com 3 desarmes, só que a gente sabe que o Alan Patrick, ninguém tava esperando os desarmes dele, né? E outra coisa, quem foi na última rodada com o Alan Patrick se ferrou, porque perdeu 78 centavos de cartoleta e teve um Savarino, que aqui, ó, eu recomendei um Savarino, recomendei um Gabriel Bom Tempo, recomendei o Arrascaeta, um Gerson, e todos foram melhores e valorizaram. Então assim, eu não iria de novo com o Alan Patrick, não é jogo pra ele. A Grenal fora de casa, o Grêmio com o Mano Menezes e Filipão agora, retranca pura. Não é jogo para Alan Patrick, pode ter certeza aí que não é uma boa. Pode ser que imite, mas eu falo antes, né? Eu prefiro errar falando antes do que ser comentarista de resultado. Depois é muito fácil, né, gente? Aqui, ó, Gustavo Scarpa fugiria. Gerson pode ser uma boa, interessante aqui, esse jogador. Vila Sante foge de Grenal. Cara, eu fujo de clássico, tá? Prefiro evitar clássico. O máximo que eu vou aqui, ó,
é um Gabriel Bom Tempo porque ele é muito regular mesmo, tá? Um jogador que não toma cartão, faz poucas faltas, ele não tem falta cometida, então assim, não corre risco de tomar cartão, cara. O cara não faz falta. Já viu um volante que não faz falta? E olha só, muito regular, 7.10, 6, 11.80, aqui ele fez 1.50, mas ele fez 1.50 aqui. Vocês sabem, ele não jogou esse jogo, ele entrou no segundo tempo, pessoal. Ele entrou no finalzinho do jogo. Então assim, cara, um cara bastante regular aí, olha, tá no meu time, pessoal. Eu aposto em média básica. Mas isso aí tu tá sendo... Tu não tá se arriscando? Sim, eu não tô me arriscando. Não me arrisco. Eu prefiro não me arriscar. Eu prefiro garantir os pontinhos ali com desarme. E se ele dá uma assistência e deixar um gol, como aconteceu na última rodada, ele imita, pessoal. Eu prefiro assim. E aqui, ó, eu recomendo também o Lucas Sacha, 6,96 custando. Precisa de 4,20 para valorizar. Um jogador aí que tem 14 desarmes em 3 jogos, né? Porque ele não jogou a última rodada. Em 3 jogos, 14 desarmes, pessoal. 5 desarmes por jogo. Pessoal, isso aqui é o beabá, cara. O Palmeiras cede muito desarmes. O Alan Patrick fez 3 desarmes contra o Palmeiras. Imagina o volante. Imagina o Lucas Sacha, que é um jogador que é pra desarme. Cara, vai imitar, cara. Vai bem, entendeu? Então eu recomendo esse jogador aqui. Recomendo o Jean Lucas, tá? Jean Lucas contra o Ceará, ele tá se encontrando no futebol do Bahia, tá melhor que o Everton Ribeiro, tá? Aqui ele fez menos 0.30, é verdade. Ele não jogou esse jogo aqui, ele entrou no finalzinho, aos 40 do segundo tempo contra o Santos. Então assim, releva, tá? Mas é um jogador aí de pontuação regular, é um jogador aí que se deixar um gol vai imitar com certeza. Então recomendo aí sim. Gente, pode ter certeza, eu não me arrisco não, tá? Então eu tô fazendo assim, um time bastante equilibrado, um time com bastante média básica pra gente imitar mesmo, de fato, tá? Eu penso na mitada, como a gente fez na última rodada, acima de 100 pontos, é o que eu penso, eu amejo grande, tá, pessoal? Que eu vou estar indo de Memphis Depay, e eu vou dobrar, tá? Tô indo de Memphis Depay, Hulk, tá? Apesar de não ter ido bem nessas rodadas, o Hulk é sempre um mito, né? De cartola, é um jogador que finaliza muito, vai ter uma média alta, tá? Logo vai ter uma média alta, aqui a média é 3.55, logo ele vai imitar. E eu acho que contra o Botafogo tem aquela rivalidade do Galo com o Botafogo da final da Libertadores, né? O Hulk participou bastante, então assim, ele vai querer dar a resposta e eu confio muito no Hulk, tá? Principalmente jogando em casa no Mineirão. Olha, o Hulk aí tem tudo, bate pênalti, bate falta, um jogador interessante, finaliza demais. O Hulk é sempre uma boa e eu vou estar indo com ele, tá? Vou confiar no Hulk sim. E eu vou estar indo também de Yuri Alberto. Olha como eu fiz aqui. Gente, eu fiz aqui um ataque violento, tá? Yuri Alberto o Yuri Alberto ou o Hulk vai ser meu capitão, tá? Acho que até o Yuri Alberto. Olha só. Olha aqui como eu fiz uma dobradinha interessante, porque Memphis Depay, os dois participam de gols, tá? Os dois podem imitar, e Hulk. Só que eu vou estar indo com reserva de luxo. E meu reserva de luxo, gente, vai ser o Cano. Então olha como eu tenho tantos gols aqui, cara. Eu tenho muita opção de gol. Outros reservas de luxo que eu recomendo, tá? Ferreirinha, tá numa fase muito boa, só que é clássico, jogo pegado. Não acho que o Ferreira tem média básica, ele precisa do gol e da assistência, né? Só que ele tá indo muito bem. O Cano, como eu disse, recomendo, porque pega em casa aí o Vitória. Vitória tem uma defesa fraca, mas tá complicando os jogos aí pros grandes. Tá fazendo uma campanha regular. E eu recomendo o Eric Pulga, tá? Não vi aqui, mas sério, eu recomendo o Eric Pulga. Aqui, ó. Eric Pulga tem uma média de 6.15, é um jogador bastante participativo. Tem a lei do ex, pode ser interessante aí como reserva de luxo, bem interessante, tá? Mas eu tô indo de Cano porque é mais certeira. Vamos para os técnicos. E, gente, eu não vou escalar aqui o banco de reservas até para não perder tempo, não ficar enrolando o vídeo, até porque o reserva a tendência é não jogar, né? Mas recomendo aqui, ó, como técnico Felipe Luiz, tem um favoritismo interessante na rodada. Tem um Renato Gaúcho, tá? Tem um favoritismo interessante na rodada, mas precisa de 7.28 para valorizar. Tem o do Corinthians, né? Tem o Orlando Ribeiro, que tem favoritismo interessante. Tem o
o Fábio Matias, que eu vou estar indo com ele, tá? Porque precisa de 2,84 para valorizar. E eu acho que o Juventude ganha do Mirassol, tá, gente? Então, por isso que eu vou estar indo com ele. Ainda sobrou cartoletas. Eu poderia aqui muito bem tirar o Léo Ortiz, poderia botar o Gustavo Henrique. Dá pra fazer várias coisas aqui diferentes no time. Eu ainda não defini, ainda não é 100% esse time. A gente sabe que recém abriu o mercado, então tem tudo aí pra fazer alguma mudança. A gente vai definir na live hoje e amanhã tem live. Então apareçam, tá, pessoal? Apareça porque você vai ser analisado. Cartola FC da depressão, vamos mitar, tá, gente? Te inscreve, dá o like pra ajudar, por favor. Sem enrolação, sem nada, sem venda de conteúdo nenhum. Por favor, ajuda.